Boa noite, pessoal. Professor Luiz Carlos. Quero falar novamente com vocês sobre o assunto de estatística. Uma parte muito importante da estatística é o assunto das medidas de tendência central, que são moda, média e mediana. A moda é um número que aparece com maior frequência no agrupamento, ou na tabela de frequência de dados agrupados ou agrupados por intervalo de classe. Nós vimos nas atividades anteriores que eu posso ter dados aleatórios ou dados agrupados em tabela para que eu faça um estudo mais aprofundado sobre eles. A moda nada mais é do que a gente usa no nosso vocabulário popular mesmo, né? Eu digo assim, se eu saio na rua, tem um grande número de carros cujos donos usam rebaixar os carros. Então, está na moda carro rebaixado. Por que está na moda carro rebaixado? Porque aparece com muita frequência. E essa palavra da estatística veio para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, o que é moda? É um número que aparece com maior frequência. Então, toda vez que eu tiver um agrupamento, eu vou identificar isso no meu agrupamento. Ó. Por exemplo, eu tenho o número 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 9, 10. O número que aparece com maior frequência é o que vai se repetir. 1, 2, 3, 4. O número 5 aparece 4 vezes. Então, a moda do meu agrupamento é o número 5, porque ele aparece com maior frequência. Dados aleatórios, não estão organizados em tabela. Quando os meus dados estiverem dispostos em tabela, eu tenho aqui uma pesquisa cuja idade é de 16 anos, 15 anos, 14, 18 e 17 anos. A frequência. Quantos entrevistados tinham essas idades? Ó? Com 16 anos eu tinha 5 pessoas, 15 anos, 16 pessoas, 14 anos, 10 pessoas, 18 anos, 9 pessoas e com 17 anos, 10 pessoas. Quem aparece com maior frequência no meu agrupamento? É esse aqui, ó. Idade de 15 anos, 16 pessoas. Então, a moda não é 16. 16 são 16 pessoas, é uma frequência. A moda é a idade de 15 anos neste agrupamento. Média. Média é uma unidade de medida muito importante para a matemática, né? Um time de futebol, como exemplo, não precisa necessariamente ganhar todas as partidas para ser campeão. Ele precisa, sim, manter uma média. E isso tende a deixar os resultados bem significativos. Para a estatística, a média é obtida pela soma de todos os números, dividindo o resultado pela quantidade total de números do agrupamento. Então, eu vou pegar um número de elementos que fazem parte do meu agrupamento. Número 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 8, 9 e 10. Que é média? Somar todos eles e dividir pelo número total. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas, 10 números, 10 unidades. Então, eu vou juntar todos os meus números, dividir por 10. 62 dividido por 10, 6,2. A média desse rol de agrupamentos é de 6,2. A outra, mediana. Mediana é o número central de uma lista de números ímpares em ordem crescente ou decrescente. Então, eu tenho duas situações. A mediana pode ser de um agrupamento de números pares ou de números ímpares. Quando ela for de números ímpares, eu vou pegar o agrupamento, colocar ele em ordem crescente ou decrescente. Toda vez que eu colocar o meu agrupamento, os dados da minha pesquisa em ordem crescente, isso vai facilitar muito o meu trabalho dentro da estatística. Então, os meus dados já estão em ordem crescentes. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 10. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Números ímpares. 11 é ímpar, então a mediana é o número que está no meio do agrupamento. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse número 5 está exatamente no meio do meu agrupamento. Ele é o termo mediano. Então, a mediana desse agrupamento é o número 5. Como é que eu identifico? Coloco em ordem crescente, identifico qual é o número. Se o meu agrupamento tiver um número par de elementos, caso a lista tenha um número par de elementos, é a média entre os números centrais. Então, se ele for número ímpar, é o número do meio. Se ele for número par, eu vou verificar
colocar os números, organizar o rol de números em ordem crescente. Ó, notem que todos eles estão em ordem crescente. A partir disso, eu vou identificar quais são os do meio. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 números. Número par. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quais são os números do meio? O número 5 e o número 7. Então, eu vou somar. 5 mais 7. 5 mais 7, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, a mediana do meu agrupamento, quando for ímpar, é 5. A mediana do meu agrupamento, quando for par, é 6. Notem que seria um número entre 5 e 7, o número 6. Voltando lá, ó. Que são, então? São medidas de tendência central. Elas tendem a se agrupar. Logo, elas são bem próximas, né? Usei quase os mesmos exemplos. Ó. A moda é 5, a média deu 6,2, a mediana deu 5, a mediana de números ímpares, de números pares, deu 6. Então, se eu fizer um esboço de um gráfico, olha como ele vai ficar. Ó. Um gráfico que representa a média, a moda e a mediana. Fiz um desenho de um gráfico, eu percebo que todos eles se afunilam. Ó. A mediana, a média e a moda. Eles tendem a chegar num ponto próximo do gráfico. Por isso, a gente chama de medidas de tendência central. Os números não vão ser muito diferentes. Sempre que eu fizer o cálculo para qualquer exercício, moda, média e mediana, os números tendem a ficar próximos.